Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a polêmica da judicialização da política, da vida pública ou a politização do judiciário. Nosso entrevistado é o renomado jurista e professor português, José Joaquim Gomes Canotilho, um dos maiores estudiosos das constituições no mundo. Na matéria de direito constitucional, a gente deixou uma pergunta no bloco passado sobre a questão dos limites de atuação dos poderes. A gente sabe que existem normas jurídicas que objetivamente definem esses papéis, mas a quem cabe a interpretação dessas normas das leis e o que fazem com elas? Isso é para um programa das perguntas mais difíceis. De qualquer modo, eu posso responder, porque verdadeiramente quem vai interpretar muitas vezes as leis não é o próprio órgão que as fez, o Poder Legislativo, embora possa fazê-lo, mas é, por um lado, a administração, porque tem que executar as leis, em termos de política e de administração pública, e, por outro lado, o judiciário, quando tem que aplicar essas mesmas leis, nos feitos, ou nos casos, submetidos a julgamento. Na primeira parte, não vamos discutir isso, porque não é isso que está aqui relativamente ao judiciário. O que se discute é o poder discricionário da administração na interpretação destas leis e na execução delas, na interpretação para executar as leis. No que diz respeito ao judiciário, é quando essas leis, ele tem que aplicar a lei porque verdadeiramente está num Estado de Direito democrático e, portanto, tem que observar o princípio da constitucionalidade e o princípio da legalidade, mas é óbvio que há uma certa margem, hoje o juiz não é a boca da palavra da lei, há uma margem de interpretação e, curiosamente, é o problema da interpretação que muitas vezes está em causa. Para dar um exemplo mais claro, que até é o da jurisprudência americana. Por exemplo, quando as leis pretendem dar um tratamento igual aos cidadãos, a justiça americana é particularmente esclarecedora quanto a este ponto. Os tribunais americanos, começando pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, conseguiu interpretar o princípio da igualdade como sendo compatível com a discriminação racial. Portanto, eram todos iguais, mas havia pretos e havia brancos, e o princípio era o mesmo, o princípio da igualdade. Depois, as várias jurisprudências que seguiram, não vamos aqui discutir isso, chegaram à conclusão de que, verdadeiramente, esta interpretação de todos iguais, da aplicação igual da lei e da lei igual para todos, era incompatível com a discriminação racial. O que se vê que, de certo modo, há um mundo completamente diferente nestas duas interpretações. Um a dizer que a lei igual para todos e a interpretação igual da lei pelo judiciário era compatível com a discriminação racial, e outro, passado uns anos, a dizer não, o princípio da igualdade exige duas coisas. Primeiro, lei igual para todos. Segundo, interpretação em termos de princípio da igualdade quando isso for a tarefa do judiciário. Por aqui é que se vê que não vale a pena discutir muito se é a vontade da lei, se é a vontade do legislador, se o juiz é independente, que tem larga margem de apreciação. Eu, nesse aspecto, sou normativista. O juiz tem que obedecer à Constituição e às leis. Portanto, não inventa. Mas na aplicação destas leis, tem que ter alguma margem para ver como é que elas se adaptam, no momento concreto, a uma determinada decisão. Mas, como se vê, o que é proibido ao juiz é dizer, a Constituição diz, todos são iguais, todos têm igual dignidade, são proibidas estas discriminações em virtude de raça, origem, situação económica, social, e hoje acrescentam as Constituições orientação sexual, e evidentemente que o juiz, neste aspecto, não pode, através da interpretação, vir criar soluções que, afinal de contas, continuam a perpetuar as situações de injustiça. Mas isto não é ele que vai fazer. Isto o que vai fazer é interpretar, tendo em conta a Constituição e as leis que definem, em termos amplos, como é óbvio, o princípio da igualdade. Gostaria de voltar ao Chico Buarque, então, que é um paradoxo que eu gostaria de você explicar como resolver isso, porque o Estado democrático de direito implica confiança na Constituição, mas às vezes ela não é cumprida. Como lidar com esse paradoxo? Essa ideia do Chico Buarque é assim, e que tem muito a ver com algumas discussões no Brasil, que começaram, e eu estudei isso, foi precisamente esta tese de doutoramento da Constituição dirigente, que era nesse sentido. As Constituições prometem, evidentemente que não podem deixar de prometer, mas muitas vezes as Constituições não são atuadas, não são cumpridas e, em vez de haver obra, há omissão. As entidades públicas, começando pelo legislador e pelo governo,
ficam silenciosos, ficam calados e fere muitas vezes mais, em termos de direitos, o não fazer nada, o não dar resposta, o estar silencioso, de que fazer alguma coisa, mesmo de forma ilegal. E, portanto, começou a colocar-se o problema de saber quem é que obriga quem. Se a Constituição diz que se deve fazer e o legislador não faz, e o Governo não faz, começámos a inventar ações, o mandado de injunção, a ação de constitucionalidade por omissão, todo um conjunto de artifícios jurídicos, constitucionais e legais, para obrigar o legislador a fazer. Era a lógica da Constituição dirigente, ou seja, criarmos mecanismos para obrigar o legislador a fazer. Muitas vezes isso foi deslocado a discussão para a interpretação do próprio mandado de injunção. Aqui no próprio Brasil se deu um sentido completamente diferente ao mandado de injunção, muitas vezes neutralizando esse mandado, outras vezes procurando dar-lhe alguma utilidade, mas a questão é sempre esta, é que por vezes temos esta realidade cruel do não fazer, do não cumprir, do ficar silencioso. E, portanto, Deus dará, mas Deus não der. Mas aí há uma diferença relativamente à posição tradicional. É de que eu entendo que uma boa parte destas questões diz respeito à política deliberativa. Ou seja, à luta, ao conflito, à discussão nas eleições, à desautorização, à deslegitimação dos candidatos, dos governos, porque verdadeiramente eles não cumprem, e não propriamente transferir essas responsabilidades para os tribunais. Professor, em função do nosso tempo, gostaria que o senhor fizesse indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário para os nossos espectadores, por favor. Portanto, se me perguntam dois livros que eu possa aconselhar, eu indicaria um livro de Direito, de Teoria e de Filosofia Política e um livro policial. Indicaria um livro de leitura de Filosofia Política de um célebre filósofo alemão, Jürgen Habermas, A Inclusão do Outro. A inclusão do outro porquê? Porque um dos problemas do mundo é mesmo a inclusão do outro, do diferente, do reconhecimento do outro, da dignidade do outro. Ora, Jürgen Habermas chama bem a atenção qual é a ideia fundamental desta inclusividade num Estado de direito democrático. E se é um problema central, então eu aconselharia todos, juristas, não juristas, a lerem um livro difícil, que o filósofo é sempre um filósofo muito denso, mas muito estimulante quanto a este problema fundamental em todo o mundo. Como é que se inclui o outro? O estrangeiro, o pobre, o diferente, como é que se inclui o outro numa vida democrática e na participação da vida comunitária. Portanto, eu aconselharia esse livro, porque é um livro atual, está traduzido aqui em brasileiro. O outro livro é um livro que demonstra que eu tenho alguma inveja de certas pessoas. Uma delas é um colega alemão que escreve sobre as mesmas coisas que eu escrevo, que é um homem brilhante no direito constitucional, mas que resolveu virar autor de best-sellers em romances policiais. E um deles é O Leitor. O Leitor, suponho que também está traduzido em língua portuguesa, e que, além de ser um livro muito bem escrito, despojado, simples, é um livro que tem um filme, O Leitor. E daí que todos os juristas e todos os alunos e as pessoas deveriam ler o livro, em primeiro lugar. Eu sou da geração do prazer do texto. E depois, em segundo lugar, ver o filme para ver se efetivamente o filme é melhor, é pior, de qualquer modo, com uma mensagem muito cultural, muito estimulante. Muito bem, vai da objetividade à subjetividade. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do professor José Joaquim Gomes Canotilho, um dos maiores estudiosos das Constituições do mundo, que nos atendeu hoje, nos deu o prazer dessa prazerosa e proveitosa entrevista sobre aí a judicialização da política ou politização do judiciário. Professor, muito obrigado pela entrevista e foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer Bom, foi meu. nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.